Então eu vou fazer a leitura do Pão Nosso, Sentimentos Fraternos. Quanto, porém, à caridade fraternal, não necessitais de que vos escreva, visto que vós mesmos estáis instruídos por Deus, que vos ameis uns aos outros. Paulo, 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 9. Forte contrassenso que desorganiza a contribuição humana. No divino edifício do cristianismo, é o impulso sectário que atormenta enormes fileiras de seus seguidores. Mais reflexão, mais ouvidos ao ensinamento de Jesus e essas batalhas injustificáveis estariam para sempre apagadas. Ainda hoje, com as manifestações do plano espiritual na renovação do mundo, a cada momento surgem grupos e personalidades, solicitando fórmulas do além para que se integrem no campo da fraternidade pura. Que esperam, entretanto, os companheiros esclarecidos para serem efetivamente irmãos uns dos outros? Muita gente se esquece de que a solidariedade legítima escasseia nos ambientes onde é reduzido o espírito de serviço e onde sobra a preocupação de criticar. Instituições notáveis são conduzidas à perturbação e ao extermínio, em vista da ausência do auxílio mútuo no terreno da compreensão do trabalho e da boa vontade. Falta de assistência? Não. Toda obra honesta e generosa repercute nos planos mais altos, conquistando cooperadores abnegados. Quando se verifique a invasão da desarmonia nos institutos do bem, que os agentes humanos acusem a si mesmos pela defecção nos compromissos assumidos ou pela indiferença ao ato de servir, e que ninguém peça ao céu determinadas receitas de fraternidade, porque a fórmula sagrada e imutável permanece conosco no amai-vos uns aos outros. Com essa leitura, então, a gente pode iniciar o nosso momento de prece. Quem for se sentir à vontade para fechar os olhos, pode fechar os olhos. Vamos levar o nosso pensamento ao alto agora e pedir para que os espíritos da Falange do Bem possam estar nos acompanhando nesse momento aqui, os nossos mentores espirituais estejam guiando esse momento de estudo, esse momento de palestra, que o conhecimento que nós obtivermos aqui nesse momento de hoje, nessa tarde, que eles possam ser proveitosos para a nossa vida, que a gente consiga absorver tudo isso e aplicar no nosso cotidiano, e que o vizinho pare de bater. Assim seja. Adilson, é com você, hein? Tá bom. Posso começar então, né? Nosso horário é até 5 horas, é isso mesmo? Isso. Isso, mas a gente espera que não seja só a minha voz, né, que seja ouvida, que a gente também interaja, que vocês possam concordar, discordar, acrescentar, participar, para não ficar uma coisa muito, assim, né, parada, né? Pode deixar. Graça também. Pode, isso. A gente interage bem. Isso é importante, agradeço. Bom, eu agradeço a Deus, né, sobre tudo, a espiritualidade maior, né, os espíritos benevolentes que me colocaram nesse lugar, né, companheiros de caminhada. E dessa vez a gente vai conversar sobre um tema, e agradeço a casa, evidentemente, a direção da casa, todos vocês aqui pela oportunidade de a gente estar junto, simplesmente, né, nós somos companheiros de caminhada. A gente agradece você também por estar aqui, para aceitar o convite, aceitar falar aqui com a gente, a Carol, que a gente agora está no de evangelizador aqui, a gente entregou esse neném na nossa mão poliana. Vocês não contam. E principalmente por a gente falar num tema assim tão fácil, né? Relacionamento e sexo, né? A humanidade já resolveu esses dois problemas, então é por isso que é tão fácil falar. Mentira, né? São dois assuntos que são muito importantes, muito vibrantes, mas ainda desafio, né? Um desafio muito grande para a humanidade inteira, em qualquer ponto desse planeta, mas ao mesmo tempo é algo muito interessante, né? Que transborda de vida, né? Porque, na verdade, os relacionamentos, né, para a gente começar logo a falar sobre isso, eles são oportunidades muito assim, valiosas para a nossa aprendizagem e para o nosso crescimento enquanto espírito eterno.
Até porque se a gente convivesse, assim, se a gente ficasse isolado ou convivesse com pessoas absolutamente iguais a nós, com os mesmos sentimentos, tendências, desejos, né, capacidades, nível de evolução, etc., o nosso impulso evolutivo ia ser diminuído, certamente. É justamente no convívio com pessoas diferentes, né, que a gente, sem perceber, a gente é levado a rever muitas nossas posições, a sair de um lugar mais cômodo, né? Porque é muito comum o ser humano abraçar determinadas crenças, e eu não falo aqui de crenças religiosas, né? Posturas, pensamentos arraigados assim, do dia a dia. E ele leva aquilo durante décadas da vida dele. Eu posso falar em décadas porque eu tenho mais de 50 anos, eu posso falar em décadas, né? Vocês não sei. Mas, assim, e o relacionamento, ele nos tira do lugar comum, né? Nos incomoda às vezes, e em algum momento a gente vai olhar para a gente e, ao invés de ficar só olhando, apontando para o outro, a gente também vai, né, assim, se avaliar, né? E ter a oportunidade de, poxa, mas eu também posso melhorar nisso, pelo amor de Deus, né? Deve ser difícil conviver também comigo nesse aspecto, né? A gente já chegou num ponto e aqui, né, na nossa realidade de planeta Terra, nós temos muita coisa para melhorar, mas nós já também alcançamos o nosso progresso, né? Senão não estaríamos encarnados nessa condição. Então, quando eu falo assim, né, é para falar só do negativo, não. Já entendi que a gente vai os dois porcos espinhos se abraçando, né? Não, no positivo também. Então, assim, relacionamento é, antes de tudo, uma experiência humana muito valiosa para contribuir, e contribui muito para a nossa aprendizagem. A gente está aqui para aprender e crescer, e não para ficar sofrendo, né? Se auto-punindo, né? O tempo todo. Não que o sofrimento não vai atravessar nosso caminho, mas para crescer e aprender. Certamente a gente vai sair dessas oportunidades, dessas experiências de relação melhor. Vai sair de alguma maneira, né? E da mesma forma o sexo, que é uma dessas camadas, né, que representa a manifestação humana, a experiência, que também é algo muito forte, muito intenso, né, mas contínuo na nossa vida. Ele não está presente só no ato sexual em si, né? Quando a gente fala em educação sexual nas escolas, e eu sou professor há muito tempo, posso dizer assim de cadeira, né? Que é muito comum, e eu fico estranho um pouco. Eu não sou professor da área, né, assim, de biologia, tudo, mas é muito comum as pessoas se prenderem muito quando fala em sexo, ou melhor, fala em sexualidade, melhor ainda, né? Pessoas se prenderem muito em fatores biológicos. O espermatozoide, o óvulo, não sei o quê. É importante, né? Citar essas questões. Mas eu estou aqui para falar muito da minha percepção. Eu não sou especialista, eu tenho uma caminhadinha já, e acho que já é possível a gente falar nesses assuntos, e, assim, para além das questões puramente biológicas, né? Ou seja, das sensações, tesão e tudo mais, né? Acho que a nossa questão que envolve relacionamentos e sexualidade, sexo, vai além dessas questões, né? Mas, assim, eu vou começar de um ponto anterior. Quando a gente fala relacionamento, eu sei que a gente está pensando em relacionamento a dois, né? Parceiros. Mas eu acho que é interessante a gente pensar que o primeiro grupo que a gente aprende a conviver, a se relacionar, né? Eu sei que não é a questão do amor romântico, etc., é a família, né? E a família é um laboratório poderosíssimo, né? Porque na grande maioria das vezes estão ali, né, encarnados espíritos que nem sempre têm tanta afinidade. A gente vai encontrar na mesma família espíritos que a gente, puxa, bacana, gosta da presença, bem, e outros que a gente não se sente, assim, não sente tanta sintonia, tanta afinidade, né, Chim?
É, Isso não é um problema, né? e Isso aí, também é o espelho, né, do nossa própria relação, se for da relação amorosa e da relação familiar, né? Às vezes a gente tem um pai que trata muito bem a nossa mãe, ou a nossa mãe é muito romântica com o nosso pai, assim, a gente às vezes esquece assim também quando tiver alguém. Ou então é pelo contrário, né? Às vezes é um lugar de aprendizado. Você às vezes vê o seu pai ou mãe maltratar, ou eles discutem muito, você fala assim, nossa, mas eu não queria um relacionamento assim. Mas, infelizmente, pela influência, acaba que muitas vezes a gente acaba reproduzindo alguns desses defeitos, né? porque a gente não tem como escapar. Nossa, perfeito, adorei que você falou isso aí. Que a gente acaba caminhando e crescendo, né, desde criança, colhendo referências mesmo, né? Não tem como você falar, não, não, né? Eu fazer esse processo sozinho. Perfeito, né? E isso a gente vai levar para frente, de algum modo, né? Quando eu posso falar assim, vou pedir licença, né, para falar de uma partezinha da minha vida, mas eu já não tenho mais meus pais, eles estão já do outro lado, mas eu lembro de uma maneira muito assim positiva a maneira como meu pai tratava minha mãe tratava meu pai, de forma muito, mesmo já velhinhos, assim, eles tinham nada ensaiado, nada forçado, assim, ainda tinha uma coisinha de namorinho, sabe? De beijinho, de apelido, né? De preocupar-se um com o outro, mas dentro da normalidade, nada de família de propaganda de margarina. E isso que você falou tem, assim, faz muito sentido mesmo, né? Mas na família, então, acho que eu entendo, né? Eu particularmente entendo que é talvez o nosso primeiro laboratório, assim, da gente começar a perceber aos poucos, saindo da infância, onde nós somos muito voltados para a gente, né? A criança é muito voltada para ela mesmo, né? Ela quer a satisfação das necessidades dela, né? Bebê, então, nem se fala. Mas depois chega um certo ponto, assim, que a gente começa a estabelecer uma relação mais, assim, direta, né? Um com o outro, mais próxima. Aí os conflitos, né? As dificuldades de diálogo, que é algo, nossa, também muito grande, né? Porque às vezes a gente cria uma aparência de normalidade, né? Dentro de um quadro familiar, mas quando vai ver, poucos se falam, quase nunca se abraçam, né? Isso aí é uma crítica. A gente está falando assim, de uma constatação de uma experiência humana, né? Porque é muita, assim, acho que seria muito forçado e hipócrita, né, da nossa parte, da gente esperar uma, uma situação de pessoa ser totalmente resolvida, né? Em todas as situações da sua vida. A gente está em crescimento, né? E nesse crescimento a gente vai errar mesmo. Aí a gente vai crescendo e vem a famosa adolescência, né? Muitos falam que a adolescência é uma criação, uma invenção, digamos assim, não proposital, mas o processo mesmo da nossa cultura, né? Ocidental. Mas não importa. Importa que nesse momento a gente sofre transformações profundas, né? Físicas, e a gente começa a se relacionar assim com para fora da família, com outras pessoas, né? Uma das experiências certamente é o namoro, mas não é só o namoro, né, na adolescência. Tem outras coisas antes, com o grupo, com amizades, né? E isso aí é um desafio para a maioria de nós, assim, eu acredito que não todos. E vem o namoro. O namoro é uma experiência, vamos falar de relacionamento, né? Segura aí, tá? E é uma experiência assim, muito bacana, né? Muito legal para a grande maioria das pessoas, pelo menos. Envolve muitas expectativas, porque, sobretudo no começo do namoro, as pessoas assim criam muitas fantasias, né? A gente idealiza, bacana. Até porque a gente vai crescendo num ambiente cultural assim, onde o amor romântico ele é muitas vezes assim pintado com cores até exageradas, né? Assim, meu filho, então, assim, os contos, se bem que os contos terminam ali, né, e viveram felizes para sempre. Dali para diante, a gente não sabe o que aconteceu com aquele casal, né, mas o namoro é uma experiência bacana, né, não é para a gente, pelo amor de Deus, menosprezar, condenar, condenar, porque ele é algo assim que vale a pena, esse encantamento todo, né, certamente, né, é importante para a gente
assim, ganhar um impulso inicial para começar a aprender a viver com o outro, enquanto parceiro, né? Afetivo, ali, sexual, amoroso e tudo mais. É um momento de aprendizado também muito grande, porque você, na maioria das vezes, você não vai se deparar só com aquilo que você deseja, quer, pensa, você vai andar par e par com outras pessoas, né? Mesmo que você goste tanto, tão apaixonado, mas que vai revelando ao longo da caminhada, né, características que nem sempre vão te agradar muito, né? E você vai ter que aprender a conviver com isso, ou seja, além das expectativas, os aprendizados e os desafios. Mas isso tudo é ruim? Pelo contrário, é encantador, maravilhoso, né? O namorar é muito bom, eu posso falar assim, né? Posso falar porque eu já namorei, né? Bastante. E olha, falei, né? Mas sim, eu tive várias experiências, né, assim, relacionamento. Mas eu entendo também que na nossa caminhada a gente tem a oportunidade de não se apressar, não se desesperar para escolher uma pessoa, né? Não estou falando assim a vida inteira, mas assim uma pessoa que você vai trazer para dentro da sua intimidade, né? A gente para pensar um pouco, não é ser assim ultra seletivo. Ah, meu Deus, não, só quando eu escolher um parceiro para ficar velhinho. Não, não. Mas assim, é porque às vezes no ímpeto, na aquela questão da paixão, né? Que a paixão é uma explosão, fogos de artifícios, etc, né? A pessoa não pode nem entrar num ambiente que causa quase um curto-circuito lá no outro ou na outra. Mas apesar disso tudo, vale a pena a gente não perder consciência. E eu não estou falando de frieza, racionalismo demais, mas assim é bom se trazer assim a sua pessoa para a consciência, né? Se é alguém ou uma situação que vai te trazer bem-estar, vai ser legal mesmo. Você vai estar trazendo uma pessoa para dentro da sua vida, você está entregando, de certa forma, a chave assim dos seus sentimentos, né? Muito próximo. Não vai ser só um amigo mais, né? Ser muito próximo fisicamente, emocionalmente falando. Né? Mas por que, poxa, às vezes eu conheci uma fulana, uma Margaridinha lá, e que é uma pessoa tão assim legal, muito boa, equilibrada, aquela boa moça, né? E de repente você encontra ela fazendo uma escolha, né? Vamos dizer assim, ela traz para a vida dela um parceiro que todo mundo sabe assim, ó, problema, né? Ih, pronto, problema. É o dedo podre, né? Todo mundo sabe que não pega, que não presta, né? Que a gente fala, mas a pessoa não escuta. Exatamente, né? Assim, eu acho que eu estou falando uma coisa assim, parece muito racional, mas não é. Vale a pena parar para pensar nisso. Dá para você voltar para sua consciência e aí, peraí, poxa, é isso mesmo. Porque isso vai afetar a sua vida. Mas por que a Margaridinha escolheu essa pessoa, como você falou bem, né? Ela com o dedo podre dela. Porque no fundo, né, a gente só conhece parte do que é a Margaridinha. Né? Na verdade, entre ela e o outro, né, o Dosivaldo lá, existem afinidades. Eles não são tão diferentes assim. A gente não traz para a nossa vida alguém que é absolutamente diferente. Existe algum tipo de afinidade que é uma premissa para a sintonia. Né? Ah, tá. Então, assim, acho que isso aí explica um pouco essas escolhas, né? De alguma maneira, isso faz parte dela também, né? As qualidades e digamos, defeitos, né? Que o Josivaldo traz e vice-versa, né? Nele também moram muitas das características da Margaridinha. Mas, assim, a gente entende que é interessante a gente parar para pensar nisso, né? Assim, tem receita? Não. Né? Tem bula? Não, não tem. Porque, acima de tudo, nós somos muito diferentes, nós somos únicos, únicos. Né? Você pode e deve conversar com seus amigos, e, aliás, o diálogo com amigos é muito importante. É lógico, né? Assim, não toma isso como regra, tudo para me falar, mas o diálogo é muito importante para você tomar, assim, colocar na balança aquilo que você está vendo,
com a família, né, com pessoas que te trazem boas palavras, mas assim, não tem receita porque cada um de nós, isso é muito bonito também, né? Nós somos únicos e nós certamente vamos viver também experiências muito particulares, né? Mas, sobretudo, assim, de maneira geral, namorar é uma experiência boa, que desperta na gente muitas emoções, aquilo que a gente não tinha vivido ainda com intensidade, a gente vai ter oportunidade de vivenciar, de colocar, de trocar sentimentos, né? De viver o encantamento também com o outro. Eu sei que é um outro tipo de amor, assim, que está, digamos assim, distante daquela questão do amor, sentimento fraterno, né? Que vocês acabaram de ler na leitura. Mas, assim, é uma escola de crescimento pessoal, né? E é bom, é prazeroso também, que vem também acompanhada de envolvimento, de intimidade, de sentimentos mais fortes, né? Mas eu entendo, assim, aí eu vou colocar uma pimenta, né, nessa empada. Eu acho que é interessante a gente não perder, não perder de si mesmo e sempre aproveitar uma oportunidade no seu cantinho para fazer uma avaliação de si mesmo, ou seja, para usar isso tudo para o seu autoconhecimento, autoconhecimento. Né? É isso mesmo? Está me trazendo coisas boas, está me ajudando? Eu também, né? Estou sendo uma presença positiva na vida dessa pessoa ou não, né? A relação pode ser uma experiência humana positiva, muito boa, né? Esse é o ideal, todo mundo busca isso, né? Para esse amadurecimento emocional. Cada relação que você vai tendo, você tem a oportunidade, né? Que você vai, né? Aí eu falo, nem todo mundo vai conseguir atingir isso aí. E aprendendo a lidar com as suas emoções, os seus sentimentos, né? Sem... Milena, fala. Pode falar rapidinho. Não. Não, pode deixar. Poxa vida. Depois, Não, é porque quando você falou da questão, assim, de opostos, logo veio à minha cabeça que as pessoas romantizam demais essa questão dos opostos se atraírem, sabe? E às vezes elas, tipo, uma pessoa muito diferente, sabe? Eu dei o exemplo aqui com meu irmão de, por exemplo, eu não gosto de sair, por exemplo, não gosto de festas. E a pessoa gosta muito de festas. Daí ele estava falando assim, mas pode encontrar um equilíbrio através do amor. Só que, na verdade, eu penso que a pessoa vai estar abrindo mão de um costume dela, de uma coisa que ela para agradar a outra pessoa. E futuramente, se não tiver, tipo, um equilíbrio, assim, ou sei lá, tipo, vai acabar sendo uma coisa ruim, porque vai ficar usando como desculpa para jogar na cara. Mas eu fiz isso por você e você não pode fazer isso por mim. Ou, tipo, uma hora vai cansar de fazer ou vai fazer esperando algo em troca. Porque eu acho que para você fazer para agradar o outro, assim, tipo, tem que ter uma evolução muito grande, sabe? Alguma coisa muito grande para você fazer sem esperar nada em troca. Aí talvez as pessoas romantizem demais isso, achando, tipo, somos muito diferentes, mas os opostos se atraem, não, vai dar certo, vamos fazer funcionar, e, tipo, sendo que na prática não é assim. Isso mesmo, eu também concordo com você. Até porque, assim, quando a gente vê uma pessoa, a gente tem uma tendência logo a rotulá-la, né? E, fulano é assim. Mas ela não é só aquilo, né? Ela tem tantas outras características, qualidades, defeitos, dificuldades. Então, às vezes, isso que você falou é um risco, né? Tem que pensar bem, pesar bem, conversar, né? Para depois não ser motivo de cobrança mesmo. Mas também pode ser que outras qualidades, né, outras situações compensem isso também, né? Por isso que eu falei que não tem assim, olha, é assim, gente, tá? Não tem um modelo, por isso tem que ser muito conversado, ser pensado, amadurecer isso aí, né? Especialmente para dentro, você fazer essa autoavaliação, investigar você mesmo. Quer dizer que ela pode ser positiva? Pode, né? Um namoro, relação, né? Mas também pode ser uma experiência, poxa, perturbadora.
E acredite, né? A gente está cansado de ver pessoas que estão numa relação, permanecem na relação, apesar dessa relação trazer mais perturbação do que o contentamento, paz, né, educação, né, pessoal. Quando é, né, lugar de, por exemplo, ciúmes, né, ciúmes assim, exagerado, sabe? O ciúme pode aparecer, pode atravessar o nosso caminho. Mas assim, as tensões, coisas terríveis, né? Doentia. As relações também chamadas hoje em dia relações abusivas, né? Que são tão antigas, né? Que são marcadas pelo silêncio, né, das famílias, sofrimento, a tristeza, né? E tem uma coisa também muito chata, assim, eu estou falando isso como se fosse assim, olha, toma cuidado, né? Tem a questão de dependência emocional, né? Quando um se fragiliza, se encolhe e depende, né, da existência do outro, da presença do outro, né, da atitude do outro, né? Só o outro que é a locomotiva que vai puxando o vagãozinho. Então isso é muito sério, assim, que ao invés de proporcionar crescimento, realização, bem-estar, né, para a pessoa, vai ferindo, né? E às vezes tem gente que demora a acordar dessa situação, né? Então, assim, isso tudo é muito difícil, né, para a gente fazer esse processo de analisar-se, né, seja numa relação ou fora dela. Por isso que é interessante a gente, assim, levar em conta que existem hoje em dia profissionais que nos ajudam, né, a fazer essa análise pessoal, psicólogos, né, terapeutas, tal. Mesmo assim, dentro do ambiente religioso, a gente vai encontrar pessoas que têm um bom ouvido, têm uma palavra de sabedoria também, né? Na família. Lógico que você tem que ter muito cuidado também, né? Com quem que você vai saber. Então, assim, a gente entende que essa questão do relacionamento, estão me ouvindo, né? Excelente. Tem alguém aí? Sim, a gente está ouvindo, sim. Que medo, que medo. Essa questão do relacionamento é uma experiência muito fantástica, né? Deve ser vivida, mas também não é uma obrigatoriedade. Assim, tem gente que tem medo de ficar sozinho, falar isso. Não, tem que arrumar alguém. Não, a solidão, a sua solidão, não é um problema, né? Você não é uma pessoa abandonada, né? Porque a partir do momento em que você está construindo uma boa relação com você mesmo, você pode, ao longo da sua vida, construir uma relação, ser uma boa companhia para você mesmo. É o tal do auto-amor, né? Se fala tanto hoje em dia, é muito bonito isso, porque isso está, assim, diretamente ligado à lei maior, né? Que Jesus fala, amar ao próximo como a ti mesmo. Ele não falou só amar ao próximo, né? Ele falou também, você é a medida desse amor. Então, assim, é importante e é mais, assim, digamos, seguro, posso usar essa palavra, quando você vai vivenciando as relações ao longo da sua vida, mas cada vez mais ou seja, alcançando mais esse sentimento bom com você mesmo, se gostando, se amando. A Milena, acho que queria fazer mais uma pergunta. Meu pai, fala. Milena, pode falar. Eu me lembro. É porque eu tô lendo o livro do Edivaldo, o nome é Vidas Vazias. E nesse livro tem um capítulo que fala sobre relacionamento. E lá Joana de Angelis fala que nem todos os espíritos encarnados encarnaram para ter esse tipo de relacionamento conjugal. E não é uma coisa ruim, sabe? Você pode receber e dar amor de outras formas, né? Que você não precisa se sentir sozinho por não estar no relacionamento conjugal. Você pode ser amparado de outras formas, né? Mas é porque hoje em dia... Tudo bem aí? Aí? Tá me ouvindo? Câmbio. Alô? Oi? Tá ouvindo a gente? Câmbio. Tô. Desculpa. Relaxa.
Adilson sendo Adilson. Vamos lá. Fala, desculpa, querida. Sem problemas. Mas é porque hoje em dia eu acho que a gente sofre uma pressão tão grande, né, da própria sociedade, né, de, tipo, você não estar acompanhado, ou, tipo, até mesmo a questão de, você falou aí sobre amor próprio, né, sobre responsabilidade, e eu vejo que hoje em dia as pessoas não têm muita responsabilidade emocional, né, porque é responsabilidade sua também a expectativa que as pessoas depositam em você. A gente tem uma parcela de culpa e às vezes as pessoas não querem aceitar isso, sabe? Não são honestas com o próximo e acabam não sendo honestas com elas mesmas e talvez isso possa gerar traumas, tipo, futuros, onde a pessoa não consiga se relacionar novamente, né? Isso você falou, né? A gente volta à questão, né? Por não ter nenhum tipo de padrão, né? Nós sermos tão diferentes, diversos e reagirmos a essas questões, né? Por exemplo, as frustrações, tal, que vem com relacionamento de forma diferente, né? Mas é uma possibilidade da gente não encontrar no outro, né? A mesma maturidade para lidar. E eu também acredito nisso, assim, mas não acredito nisso agora, antes não. Hoje em dia eu já entendo que as pessoas podem se realizar sozinhas, né? Não, não assim se curvar a uma cobrança da sociedade, porque existe uma idealização mesmo. Né? A sociedade tem essa meio cartilha, assim, né? Como que você tem que se sentir, né? Em vários aspectos de vida, né? E esse é um deles, né? Tipo, você tá sozinho, não. Você tem que estar sozinho, você tem que estar mal, porque como é que você tá sozinho? Né? Mas a gente tem que saber se curtir também, né? Curtir a sua companhia, né? Qual o problema? Se você quer ir no cinema ver um filme e não tem ninguém, qual o problema de sozinho, né? De saber se curtir, né? Se divertir, né? Aquela coisa. Padrão, assim, quando você coloca uma caixinha, já que é complicado, eu entendo que, né, do lado alto, ninguém, assim, pôs isso, né? Tem que nós sejamos felizes, nós sejamos responsáveis, que a gente tenha equilíbrio, né? Maturidade nas nossas decisões, nos nossos relacionamentos, respeito com o outro. Assim, aí volta a questão mesmo, né? Do evangelho, não uma religiosidade cega, mas com sabedoria mesmo, profundidade, assim, de você fazer numa relação com o outro, assim, não fazer com o outro aquilo que você não gostaria que fizesse com você. Isso é um bom ponto de partida, né? Assim, mostrando essa maturidade. Mas como a nossa amiga falou, nem todo mundo, independente da idade, sabe? Não tem a ver com juventude, não, jovem, não. A gente vê muitos jovens com uma cabeça muito bacana, nem pessoas mais velhas, né, digamos assim, mais estrada, mas ainda assim com utilidades mesmo, com birras, né, com muito rígidas, né? Não sabe aproveitar, porque na verdade é uma oportunidade muito bonita se ela souber ser vivida. E aí, né, assim, ratificando o que a colega falou, realmente, né? Ou seja, você não é obrigado, né? Nossa, você tem que ter um parceiro ou uma parceira, e, né? Poxa, é importante você estar bem consigo mesmo, você vivenciar o amor de outras formas, né? Essa troca é muito importante de outras formas. Você falou de Divaldo, eu vou falar assim, outra vertente, assim, na ciência, né? Na sociologia. Tem um sociólogo que falou muito sobre a modernidade líquida, ou seja, a gente está vivendo uma época, né, as últimas décadas, onde os relacionamentos são muito assim fugazes, muito líquidos, né? Eles não têm uma consistência sólida, né? Uma solidez. Assim. Tinha, por exemplo, os relacionamentos dos tempos dos nossos avós, né? Ou seja, tudo era feito para durar. O emprego, a pessoa entrava na empresa, né? Mas também as empresas, né? Os vizinhos, tudo, mas também os relacionamentos. Né? Os relacionamentos eram muito estáveis, muito sólidos. Certo? Mas, assim, sem dúvida, alguns escondiam por trás dos muros muitos problemas, né? Mas eram muito sólidos, assim, um namoro, uma coisa difícil de engrenar. Né? Mas hoje em dia a gente passou para o outro extremo, né? Ou seja, se existia uma rigidez
moralismo, né, uma coisa muito, né, lá no passado. Agora a gente está vivendo o outro extremo, né, que é uma questão assim, onde o ser humano está se propondo ao prazer a qualquer preço, né, ou seja, se relacionar de uma forma muito superficial, rápida. Vou ficar, tal, né? Eu tinha uma turma de ensino médio e quando tinha festa, sei lá, né, as festas grandes da cidade, na segunda-feira era dia de chegar todo mundo derrubado, já sabia, e eles ficavam conversando entre eles quanto eles tinham beijado. Beijei 8, beijei 15, não sei o que tal. Aí eu ficava pensando, gente, são muito careta mesmo, né? Porque até que ponto, né, você conseguiu assim, viver, estar presente naquele ato de carinho, né? Carinho. Vocês estão me ouvindo, gente? Alô? Estamos ouvindo. Graças a Deus. Então, assim, é um desafio para a gente, que agora a gente está vivendo a outra ponta. Tem um espaço vazio no meio, né? Antes era o vigor, o moralismo, a rigidez absoluta, e agora a gente está vivendo, e eu falo isso sem também nem, né, que absurdo, moralismo, né? Então, cada um é responsável pelas suas escolhas. Mas existe um espaço aí no meio para ser ocupado, né? E isso, assim, muitas das vezes, as pessoas estão fazendo, assim, praticamente reproduzindo um comportamento, né? Acho que é uma colega que tinha falado aí, né? As pessoas criam um padrão, aí todo mundo está reproduzindo aquilo, é como se você... O Adilson, tá aí? Aqui travou. Perdão. Ele tá... Tá ouvindo? Como é que o fone tá aqui, o microfone. Adilson. Alô? Adilson voltou. Câmbio. Oh, meu Deus. A Milena queria falar. Se não... Ali, diga. Adoro. Olha, até a imagem agora soltou, aleluia. A imagem voltou nossa. Fala aí, pode falar, querido. Quem queria falar sou eu, na verdade, é o irmão da Milena. Salve. Fala aí, irmão. Não, Adilson, eu estava refletindo aqui quando você falou esse lance da solidão, eu fiquei pensando no quão desgastada a palavra tá. Porque, pensando até numa situação social, assim, familiar, de ver aquela tia que é mais velha e solteira, o pessoal tem o costume de achar que essa tia não é feliz só porque ela está solteira. E aí eu percebi o quão desgastada a palavra é, porque a solidão seria algo, a pessoa que não convive com ninguém, né? A pessoa isolada. Não é porque ela não tem um parceiro ali, um companheiro, que ela é sozinha. Ela pode muito bem cultivar esses laços de amor em outras relações e não ter alguém, assim, especificamente para se relacionar dessa maneira que a gente falou, sexualmente. E aí eu fiquei pensando naquele exemplo do livro do Chico Xavier, A Renúncia, do Romance Mediúnico, que a Alcione, como tudo que a gente está vendo aqui faz parte de uma programação, na verdade ela encontrou esse companheiro, mas ela estava predestinada a fazer uma missão e fazia parte do cumprimento do dever dela, renunciar daquele amor. Logicamente, é um exemplo de um espírito bem evoluído, né? Fez uma missão de resgate. E ela encontrou em si o amor dela, mas ela renunciou disso. Não quer dizer que na nossa vida a gente tem que renunciar dele, né? Mas eu estava refletindo muito nisso, no desgaste da palavra, e que a gente, logicamente, esse lado que você falou é muito importante do alto amor que a gente tem que ter, mas não quer dizer que a gente não vai ter outras relações para cultivar esse amor. Posso só complementar o que o Cauã falou? Também nessa questão de não só, Cauã, esse negócio da tia, não só de às vezes ter um namorado, mas também tem muita essa cobrança quando assim, de ter filho, né? Quando é mulher, assim, mas já tá chegando aos 35 anos, você não vai querer ter filho. E às vezes ela realmente não quer ter um filho. Às vezes é uma opção dela. E as pessoas têm essa cisma de que a mulher, para ser feliz, ela tem que ter um filho, ela tem que ter um filho, ela tem que ter um filho. Mas ela não quer, e ela tem ali naquela pressão, né? E acaba arrumando ali um problema para ela, né? Que já era uma coisa que ela meio não queria, e aí fica aquela relação meio esquisita ali. Ou então, voltando à renúncia, que você falou dos amores, né? Às vezes tem um filho, assim, né? Numa casa, tá ali, mora com os pais, mas ele quer a independência dele, assim, tem o emprego dele. Ele poderia estar vivendo ali com os pais, mas ele quer
sair, ter o apartamento dele, mesmo que more na mesma cidade ou que more no mesmo bairro, assim, mas por uma questão de independência. E às vezes os pais ficam meio receosos, não, mas como assim? Por que você quer ir embora? Pode ficar aqui. É aquela síndrome do ninho vazio, né, que o pessoal comenta muito, né? Isso mesmo, bacana. Pois é, essa questão da solidão, ela, na verdade, eu estou convidando vocês a pensar no seguinte, a questão da consciência de si mesmo, assim. Seja você só, né, isso tira o aspecto negativo dessa solidão, né, como você falou muito bem, ou ao lado do seu parceiro ou parceira. Porque, na verdade, é interessante a gente começar a prestar atenção, eu acho, né, assim, pelo que eu venho lendo, aprendendo e observando, da gente estar mais presente na vida da gente, não deixar, assim, que a vida se transforme em algo mecânico e você faça as coisas, até o namoro pode ficar assim, né? Tá bom, ele vai chegar tudo agora, a gente vai sair junto, não sei o que, mas assim, dá sentido para as coisas, né? E o estar sozinho também pode trazer sentido para a gente, né? Por exemplo, eu gosto muito de desenhar e pintar, e nessas horas eu gosto de estar sozinho, assim, alone mesmo, né? E olha, mas eu não me sinto nem um pouco abandonado. Acho que ali eu estou, como diz os meus pequenos lá, de boa, né? Pois é, no relacionamento a gente também tem os rompimentos, né? Tem a questão do sofrimento, da perda. Eu acho que é interessante a gente pensar nisso também. E uma das coisas que a gente vai ouvir muitas pessoas quando alguém vive esse momento, e ele é real e tem que ser vivido, né? Não dá para você fingir que não está sofrendo. E as pessoas te cobram isso. Não chora, não chora. Não, pô, não precisa. Não, se o sentimento é real, você está vivendo aquilo, é interessante que você dialogue com esse sentimento, né? E é muito complicado você ter que ficar esmagando, né, o sentimento que ali está transbordando. É uma experiência, é um aprendizado, o sofrimento também traz, né? É lógico que você não precisa fundar, se lambuzar nele, perpetuar esse luto durante muito tempo. Nessas horas, aliás, eu entendo que ao longo de todo o relacionamento seria interessante você não perder assim, os seus links, né, de diálogo com quem traz boas referências para você. Tem uma tendência também das pessoas se empolgarem muito com relacionamento, se isolarem no relacionamento. Eu acho interessante. Abandona os amigos, larga para lá. Isso é assim, não é um erro, mas é interessante você manter os laços, o diálogo, assim, com família, aquela que você tem mais em sintonia, com os amigos, bons amigos, com pessoas que têm sabedoria, assim, porque você vai levar para dentro do relacionamento, né, essas contribuições para melhorar a qualidade do relacionamento, né, e não ficar isolado, e às vezes os erros vão crescendo, né, aí vira uma bola de neve, não é mesmo? Aí, alguém ia falar? Acho que é a Milena. Acho que o Cauã ou a Milena ia falar, desculpa, Carol. Diga lá. Bacana suas colocações, hein? Parabéns. Eu ia só complementar a hora que a Olha estava falando da pressão de ter filho. Aí, tipo, você tem um filho, daí vai lá e as pessoas ficam te pressionando para ter outro. Mas só vai ter esse? Ele vai ficar sozinho? Que não sei o quê? Quem tem um filho não tem nenhum. É que o costume da sociedade querer se intrometer demais na vida alheia, né? É a evolução da encheção de saco do Natal, né? Começa assim, ai, fulano, você não vai namorar, não? Seus primos todos estão namorando já. Aí namora, ai, não vai noivar, vai casar, não? Aí casa, ai, não vai ter filho, não? Ai, não vai ter outro filho? Ai, não sei o quê. Evolução, né? A progressão do Natal, aquela tia que enche o saco, sempre tem essa tia que fala isso. Ou quando você é mãe, tipo, que falam que é os famosos pitacos, né? Tipo, você tem um filho, daí, mas o meu filho comeu doce antes dos 2 anos e não morreu, tá ali vivinho. Não, mas que quando eu tive meu filho, eu fiz isso e tá tudo bem com ele, sabe? Tipo, as pessoas, elas se sentem no direito, né, de, até mesmo sem ter uma proximidade, de interferir, né, no cotidiano das pessoas, né? Tipo, porque isso foi bom pra mim, aconteceu assim comigo, que vai ser ótimo para você também, sabe? Tipo, igual,
quando a pessoa, eu particularmente, quando eu termino um relacionamento, eu não gosto de ficar comentando, sabe? Porque eu acho que toda vez que você fica comentando, você fica revivendo o luto do término do relacionamento, né? Sem contar que, tipo, isso dos pitacos me incomodarem bastante, né? Tipo, não, mas agora que você terminou, ignora ele, porque ele vai voltar sim para você. Só que você faz? Arranja outro, porque se você arranjar outro, você vai se sentir melhor e ele também vai querer voltar correndo para você. Não, vamos sair, posta foto, faz isso, faz aquilo. Tipo, uma necessidade de tipo, te induzir a viver de aparências, né? E eu acho que não funciona, porque o término do relacionamento, ele também tem um luto, né? Até você acostumar com esse desmame da pessoa. E eu acho que se você quiser pular etapas demais, acaba que você nunca consegue viver e vencer esse luto, né? Tipo, virar a página. Sim, por isso que hoje em dia a gente vê, não sei se é uma coisa que você repara, mas que eu reparo, que tem muita gente que fica entrando num relacionamento atrás do outro, sabe? Tipo, isso que eu ia falar agora. a pessoa nunca fica sozinha, você nunca vê a pessoa sozinha. E os relacionamentos nunca duram. Tipo, parece que sempre tem um prazo de validade. Tipo, namora 1 ano, termina, aí fica tipo. E o estilo de namorado é sempre o mesmo. Sim. Ela tipo, não aprende, assim, ela não digere aquele. Ela não vive o luto de verdade, sabe? E, tipo, termina relacionamento super mal resolvido, sabe? Tipo, não pode pisar na mesma calçada que a pessoa, se não sai, igual você falou, tipo, sai faísca, mas no caso uma faísca negativa, né? E, tipo, não aceita, né? Pois é, e você tá vendo como é que, assim, o ideal, né, a gente ter não um excessivo cuidado, se fechar, eu entendo assim, né? Mas é interessante a gente tratar isso com mais carinho, mais cuidado, mais zelo para essas relações. Mesmo que a gente viva, né, esses momentos de sofrimento, isso faz parte, né? As desentendimentos, e até o rompimento, mas que isso não seja, digamos assim, motivo de desequilíbrio da nossa vida, né? Ou seja, que a gente tira o pé da lama e coloca o pé no barro e peraí, cara. Aí falta às vezes a gente voltar para o nosso eu, assim, para a gente mesmo, tipo assim, peraí só um pouquinho, para tudo, né? Deixa eu cuidar de mim também, deixa eu curar aqui, né? Abraçar a mim mesmo, me dar um tempo, fazer um pouco das coisas que eu gosto, né? Assim, para a gente se recuperando e viver o relacionamento, né? Não, se for essa decisão da gente. Se isso é complicado, se as pessoas dão pitaco, dão 1000 receitas, né? E que são situações que estão expostas, imagina no campo da sexualidade, né? Que é outra coisa também que nosso tema aí, né? Ou seja... Só um rapidinho. Milena, antes de você falar, acho que o Thiago ou a Isabel queria falar. Por favor. Você quer terminar, Dilson? Não. Pode falar, querido. Então, estão me escutando? Tá, beleza. Na verdade, eu queria entrar eu queria perguntar sobre um outro assunto que eu não sei se vai ser abordado, que é sobre relacionamento à distância. Não necessariamente, tipo, amorosamente, mas, tipo, de amigos, enfim, relacionamentos em geral. Porque eu sou uma pessoa que eu não acredito muito em relacionamento à distância. Eu acho que, assim, a pessoa tem que... Por exemplo, eu estou num relacionamento e aí eu consegui um emprego numa outra cidade e eu preciso trabalhar, então eu vou para outra cidade. E aí o meu parceiro, ou sei lá, qualquer pessoa, tipo, não quer ir. Nesse sentido, eu acho que não dá certo. Tipo, ou a pessoa vai comigo, ou, tipo, sabe, a gente meio que teria que entrar num consenso. Porque, assim, eu não consigo ver, tipo, um relacionamento à distância dando certo, sabe? Acho que a longo prazo. Há pouco tempo, tipo, em meses, eu acho ok. Mas se você quer ter uma vida com aquela pessoa, né? Você imagina um relacionamento de muito tempo com aquela pessoa, eu acho que a distância não daria certo. Eu estou só comentando, mas é que eu nunca namorei. E aí, eu ia até comentar uma outra coisa, que era que você falou sobre os relacionamentos que são muito superficiais, que eu acho que é isso que me prejudica, ou sei lá, se prejudica. Mas é que eu fui sempre uma pessoa que nunca acreditei que, tipo, relacionamentos de
crianças, tipo, 14, pré-adolescentes, 14, 13 anos, dariam certo. Aí eu vi aquele negócio acontecendo e falei assim, mano, mas pra que eles estão, tipo, namorando uma coisa que não vai dar certo? Eu sei que é um pensamento muito errado, porque pode dar certo. Mas eu sempre pensei, tipo assim, nossa, mas tem tanta coisa pra viver, sabe? E eu acho que é isso, de relacionamentos, tipo, acho que é um medo meu também que eu tive de achar que os relacionamentos são tão superficiais, não tentar entrar em um, porque, tipo, em 3 meses, 4 meses pode acabar, então, tipo, eu não quero viver aquilo, sabe? Entrei em 2 assuntos. Assim, é o que eu falo. Você falou no relacionamento à distância, realmente eu não ia falar, não, mas você falou e já veio igual um raio na minha cabeça. Eu conheço um casal, agora eles vivem juntos, né? São casados, né? Vivem juntos. Mas eles namoraram durante muito tempo, são duas pessoas muito bacanas, muito queridas, e num determinado momento da vida dela, né, da moça, ela teve a oportunidade de fazer uma especialização fora do Brasil, né? Não era ali em São Paulo, né, menina? E aí, né, quando ela me falou isso, eu falei, ih, nossa, né? Aí eu acho que eu pensei como você, falei, não vai dar certo, né? Será? Ela ficou 1 ano fora. Mas, assim, os contatos, né, os dois conversavam via internet e tal, né? E, assim, resumo da ópera, eles conseguiram superar isso aí e tal, mas eu acho que depende muito, o que eu falei, assim, da maturidade. E quando eu falo maturidade, não é aquela pessoa séria, sisuda, não, tá? Mas, assim, é uma pessoa que já lida melhor com sentimentos, né? Sentimentos mais maduros, mais seguros, uma afetividade, assim, bonita, né? E não essa coisa empolgada, fogo de palha, né? Muita paixão, muita pele e pouco sentimento mesmo, né? Então, assim, eles conseguiram. Mas é lógico que o desafio é muito grande. A probabilidade, de repente, de dar errado é talvez até maior, né? Mas, assim, medo de não dar certo no relacionamento, acho que uma boa parte das pessoas devem passar por isso mesmo. Mas, ao mesmo tempo, quando a gente, assim, se depara com alguém, dia após dia, que faz bem para a gente, provoca na gente sentimentos bons, um sorriso bacana, assim, um calor diferente ali no coração. Poxa, que legal, sabe? É bom estar com essa pessoa. Isso aí vai indo num caminho e você pode até resistir, falar, não, 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 né? Mas, assim, acho que é aí, por aí, de repente, né? E as coisas, de repente, aparecem de forma, assim, natural e pode desembocar numa relação, né? Assim, boa, uma relação, assim, o ideal é que ela seja boa, que ela traga pra gente, não perturbação, né? Mas, poxa, um sentimento bacana, né? De contentamento, de prazer, de amor. Eu tô evitando de falar essa palavra, sabe? Mas, assim, na verdade, a gente está falando de amor, né? É lógico que cada a gente ainda está aprendendo a lidar com o amor fraterno, né? Que é o que a gente vai atingir lá na frente, mas o amor do jeito que a gente consegue expressar, sentir, é isso, a gente está falando de amor, né? Oi, diga lá. Você pode falar? Você ia falar mais uma coisa? Não. Tá. Tem a Milena e a Marcela que queria falar agora. Só lembrando que a gente pode estender mais uns 5 minutinhos também, mas acho que o Adilson estava falando antes da Isabel que ele queria entrar no nosso do sexo também, tá, gente? Só lembrando, assim. Mas pode falar, Milena, Marcela, fica à vontade, tá? É porque eu sou uma pessoa que eu tenho prioridade para falar sobre relacionamento à distância, porque eu namorei 2 anos à distância. E eu acho que um dos problemas é que as pessoas acham que elas têm que viver um para o outro, e não funciona assim. As pessoas são individuais, e às vezes nós temos que fazer coisas que são boas para nós mesmos. Então, tipo, igual a Isabel falou, tipo, eu não acho que daria certo, porque, tipo, eu consegui um emprego longe e a pessoa teria que vir comigo. Mas, tipo, e a vida dela?
sabe? Tipo, e o trabalho dela ali, e o cotidiano dela, por que ela tem que abrir mão da vida dela para viver a minha? Ou por que eu teria que abrir mão da minha vida para viver a vida de outra pessoa? Entra na questão que estava falando anteriormente sobre fazer grandes sacrifícios e sacrifícios que seriam ruins para você. Então, eu acho que, tipo, nos relacionamentos as pessoas precisam colocar na balança e também precisam entender que eles têm uma vida a dois, mas também eles têm uma vida individual. Eles não nasceram colados, eles não são um só corpo, um só coração, um só indivíduo, sabe? Eles precisam ter a individualidade deles. Porque se eu viver só para ele, aonde eu entro? Aonde entra a minha evolução? Eu não posso me anular por conta de outra pessoa. E entra a questão da confiança também, porque se eu estou num relacionamento com uma pessoa, eu preciso confiar nela. O relacionamento não vai acabar porque é a distância. Da mesma forma que o relacionamento pode acabar com os dois morando juntos, morando na mesma cidade, sabe? E eu namorei 2 anos à distância, eu via a pessoa, tipo, 2 vezes por ano, que é nas férias de julho e nas férias de dezembro, e deu certo o namoro à distância. A gente terminou quando a gente voltou a morar na mesma cidade. E eu era muito nova na época. E a gente conseguia levar muito bem o relacionamento. E os meus pais, o meu pai, ele trabalha fora, e tem, desde que eu tenho, 12 anos, não, 14 anos que o meu pai trabalha fora. Então, se, tipo, não tem como a minha mãe abrir mão de ficar com a gente e largar a gente aqui e ficar com ele, e não tem como meu pai falar, tipo, não, vocês se viram, a gente morre de fome porque eu quero ficar com vocês, quero ficar com a minha esposa. Tipo, como que ele vai fazer isso? Não tem condição, né? Não tem nem cabimento. E a gente também não pode acompanhar ele por questão de escola, né? Tipo, às vezes ele pega uma obra que dura 6 meses, tá? E como que fica a questão de escola, faculdade? Tipo, vou ter que viver a base de adaptações? Ou, né? Tipo, não tem como. São 14 anos, né? Tipo, que eles estão nessa vida. Então, precisa, não que seja fácil, seja uma coisa simples, tipo... Mas tem algum senso entre eles. Tem dois eles conseguem viver assim. E eu conseguia viver no meu relacionamento à distância, mas é porque as pessoas não podem se anular para viver a vida de outras. Porque uma hora isso não vai dar certo. Mas também não é um negócio, tipo, tô indo morar, sei lá, tipo, fora do Brasil, você fica aí, entendeu? Tipo, tô fora do Brasil, tô curtindo todas as baladas, tô dormindo na casa de todo mundo, tô fazendo o que eu bem entendo. É tudo um consenso, é tudo uma conversa, até onde... O combinado não sai caro. Com certeza. Porque é possível, sim, um relacionamento à distância, se você conseguir levar isso de bem. Agora, se é uma coisa que, tipo, não faz bem para você, tipo, olha, eu não conseguiria conviver. Tudo bem, é uma coisa sua. Mas relacionamentos à distância, eu, pelo menos, acredito que deem certo. Porque se for o medo da traição, você pode excluir as suas redes sociais, a pessoa pode morar com você, mas ela pode estar tentando te trair, conversando no bate-papo de um joguinho. Ela pode te trair falando que vai trabalhar mais cedo e não está indo trabalhar, né? Então, é uma coisa muito particular. Você falou 2 experiências, né? À distância, bacana. Fala. A Marcele queria falar também. O Isabel, se depois quiser fazer a sua réplica, a tréplica. Marcele, pode falar. Não, se eu falar, rapidão, se eu falar, a gente vai se estender muito e aí não vai entrar no assunto do sexo. Não, eu só ia falar muito rápido que eu, assim, minha visão de fora, assim, eu acho que muitos relacionamentos não duram por ser muito carnal, sabe? Tipo, a maioria por exemplo, o caso da Milena, ela falou que deu certo. Talvez porque ela conseguiu lidar com tipo, o fato de não ter o contato físico o tempo todo. E o que eu vejo é que muita gente não consegue lidar com isso. Talvez também pela falta de maturidade, ou, enfim,
Era só isso, porque eu acho que muitos dos relacionamentos que eu vejo que não dão certo é porque a maioria é carnal, assim, não tem o amor, sabe? É mais uma paixão, uma coisa, um sentimento mais tipo, superficial. E sem querer, Marcelo introduziu o próximo assunto, que era justamente o sexo, né? Maravilhoso. Olha que bacana, Marcelo, você está em sintonia. Pois é, né, gente? Quando a gente fala da sexualidade, a gente, como se fosse a gente ir para um outro nível, outro patamar, né? Mas que está certamente, assim, ligado à questão dos relacionamentos e sentimentos, etc. Né? Depende da visão da pessoa. Mas chega uma certa fase da nossa vida em que, né, determinadas substânciazinhas, né, os hormônios e tudo, começa uma grande transformação e acorda em nós assim, algo que está latente, né? Ou seja, as nossas, tá vendo? Eu não vou falar das questões físicas só, a transa, né? O ato sexual em si. Isso aí já está na aula de ciências, né? Mas assim, a gente tem acordado dentro da gente determinadas fases da nossa vida, desperta a energia sexual, força sexual, né? Forças são forças da alma, né? Que desembocam nesse corpo físico, aí pronto, né? Isso mexe certamente com a gente, né? Ou seja, que a gente tinha isso de forma latente, isso está na natureza, a gente sabe disso, né? A energia sexual está na natureza. Mas na nossa condição humana existe um momento que ela, bum, né? É como se fosse uma fogueira mesmo, né? Você falou da paixão, como se fosse uma fogueira mesmo. Muito, assim, sinais. Ok. Tem muito incentivo às sensações, né? Mas a gente tem pouca informação, assim, da questão da sexualidade mesmo, porque a gente começa também a idealizar um monte de coisa, inclusive os nossos padrões físicos. Né? Ou seja, a gente começa a idealizar, e para o homem isso é muito forte, né? Para a mulher não sei se tanto, mas para o homem é muito forte, porque ele começa a imaginar, fantasiar algo que não é real. Né? Ele quer ser o cara, né? Igual você falou da questão do pornô, né? Tem que ter depilado, tem que ter o ânus, tudo branquinho. Não, gente, pode ser um pouco mais escuro mesmo. E a mulher, ele quer que a mulher seja a estrela. Gente, isso aí já, nossa, é sofrível, porque você cria padrões de, né, corpo, né? Mas isso aí é só um detalhe. Mas o ideal seria que a gente aprendesse a lidar com essa energia aos poucos, porque essa forma, essa manifestação humana, ela sempre foi mal interpretada, né, a sexualidade, e sempre foi mal vivida. Ora, né, na história, ela foi muito reprimida, tudo é assim, as pessoas se sentiam culpadas, não pode, é proibido, absurdo, tal. Ou então ela viveu momentos de liberalização total, né? Grécia, antiga, tal, né? Os anos 70 também. Então, assim, a gente percebe que o ideal, né, se o sexo faz parte da nossa vida, e essa energia ela não vai desaparecer, né, da nosso ser, nossa essência, né? Ela pode ser canalizada para o ato sexual, para a vida sexual, né? Mas ela também vai fazer parte da gente em outros aspectos da nossa vida, por incrível que pareça, né? Ou seja, ela é energia de criação, né? E esse pulso todo sexual que a gente tem, muitas das vezes é ele que está nos conduzindo no dia a dia, por exemplo, numa batalha assim feroz do trabalho. Então vamos supor que alguns de vocês passem uma semana assim apertada do trabalho, correria, que você vai ter que ter pulso, energia, iniciativa, coragem, sabe, para ser um guerreiro mesmo para superar aqueles problemas do trabalho. Você pode ter certeza que a sua energia sexual, que não está só no seu genital, né, ela é utilizada nessa hora, né, para outras tarefas também, inclusive para criatividade. Né? Mas é lógico, né, que o que encanta a gente, o que é natural, né, é a gente viver essa sexualidade com o nosso parceiro, com a nossa parceira, né? E isso aí poderia ser algo mais tranquilo se a gente não tivesse também tanta pressa, né?
não é culpa só nossa, porque a gente é resultado dessa sociedade que, assim, ironicamente, faz um monte de proibições, mas empurra as pessoas a olhar o sexo de uma forma muito debochada, né? Sacana, tal, que tem uma fala moralista de um lado, mas depois recrimina do outro, discrimina, né? Então, assim, essa parte da natureza humana, ela, digamos assim, eu vou roubar agora as ideias do André Luiz, né? A gente está aqui na Mocidade do André Luiz. André Luiz tem um livro que chama-se Sinal Verde, e num dos capítulos, ele chama atenção para isso, assim, que ninguém deve se sentir no direito de ser assim um juiz da sexualidade do outro. E, assim, via de regra, todo mundo que está encarnado traz na sua natureza, sua dimensão psicológica, emocional, problemas referentes à sexualidade. Na grande massa que está encarnada na Terra, esse problema de sexualidade não está resolvido ainda. Por isso que lá no começo, quando a gente começou a conversar, eu falei assim, nossa, falar sobre dois assuntos tão fáceis, né? Relacionamentos e sexualidade. Mas o que a gente entende? Assim, que deve haver em cada um de nós um esforço para que a sexualidade, na nossa condição, seja vivida de uma forma natural e responsável. E quando essa palavra aparece, meu filho, ela sempre parece assim com bigodinho, anos 20, com aquele óculos assim, com o dedinho riste, né? Não é nada careta, não. Muito pelo contrário, né? Mas é a ideia de que isso seja algo que traga para você prazer, satisfação, realização, mas que isso você não deixe isso, essa força, e digo, repito, é uma força muito poderosa, né? Que não seja ela, por exemplo, motivo de desequilíbrio. Aí eu estou falando assim pela minha experiência de vida mesmo. É algo muito forte, assim, envolvente, né? E que, dependendo do nível de equilíbrio, de carência, etc., as pessoas podem correr o risco, sim, de encontrar na sexualidade assim, um ralo, né? Ali o sumidouro, eu vou descarregar tudo ali. Né? E não precisa ser assim, né? Pode se tratar a sexualidade de uma forma mais tranquila, entendeu? E eu sei que tem alguém que quer falar aí, não quer? Pois sou eu. Eu ia Minha comentar isso que você mediunidade. falou da questão da energia sexual, né? Que acho que até outras pessoas que já falaram desse tema em outras ocasiões aqui também falaram disso, né? E eu acho que isso é muito real, porque não sei se todos aqui sentem isso assim, mas às vezes tem umas semanas assim que a gente está muito produtivo no trabalho, que a gente está muito assim, tá tão focado que a gente acaba assim, que a libido diminui. Não é que você não tem libido, você não quer fazer nada, mas assim, parece que aquilo ali canalizou para aquilo ali, sabe? Você está focado. Eu sei o que eu vou fazer, eu sei que eu tenho que ler isso aqui, eu sei que eu tenho que fazer um resumo disso aqui, colocar aqui, fazer pá, entendeu? Mas eu acho que é o equilíbrio também, não é a abstinência, essa semana eu tenho que trabalhar, então eu não vou fazer nada, né? E no centro espírita, isso é uma questão que eu queria levantar, né? Eu já vi um caso, assim, tem um programa de YouTube, assim, de uma mulher que é espírita, né? E ela responde as perguntas, assim, era um caso, assim, de uma mulher que trabalhava num centro, aí ela fazia trabalho, aí no centro tem um negócio, quando você vai fazer um trabalho mediúnico, você não pode comer carne, você não pode fazer um monte de coisa, você não pode consumar o ato sexual, né? Então ela tá fazendo um trabalho segunda, então ela não podia transar no domingo, ela fazia um trabalho na quarta, não podia transar na terça, então ela não podia fazer nada. Por isso, minha filha vai curtir só ter o equilíbrio, né? Que senão a pessoa também fica de mãos amarradas, né? Senão não faz nada. Não, é o equilíbrio. É o jeito que é feito, né? Com responsabilidade e tudo mais, né? Não sei, né? Se seria isso mesmo. Essa questão da relação sexual e trabalho mediúnico e tal é interessante, assim, porque toda vez que a gente fala sobre esse assunto, a gente corre o sério risco de ser muito careta, moralista e tal, e não é o meu caso aqui, também de ser liberalzão, né? Assim, tem que ser cuidadoso de achar um caminho bem tranquilo, bem equilibrado. Mas quando a gente fala da relação sexual e evitar que faça, por exemplo, nos dias de trabalho mediúnico,
tem muito a ver também com, assim, a relação sexual, quando a gente olhar só o aspecto físico, né, da relação, que é belíssimo, é prazeroso, é maravilhoso, etc., você ali tem trocas físicas, né, entre duas pessoas. Mas além da troca física, você imagina que você, assim, e a outra pessoa, interpenetrou os campos de energia individual do outro, né? Isso se chama de aura, sei lá, for, né? Ou seja, você quando sai de uma relação sexual, você ainda está um bom tempo, assim, né, digamos assim, impregnado da energia, daquela força, né, dessa pessoa. Isso é ruim? Não estou falando que é ruim. É maravilhoso, né? É lindo. Mas, assim, muitas das vezes, na mesa mediúnica, onde você trabalha mediunicamente, lá o seu mentor, seja lá quem for, vai precisar da sua energia natural. Né? Assim, ó, sossegadão, sabe? E é por isso que, às vezes, assim, ó, dá um tempinho, aí um dia, pô, você não vai morrer 2 dias, né? Tem um certo, eu gosto desse nome, são 72 horas, né? Mas, assim, isso não vai te matar. E você, é o que você falou, assim, dá para você achar o equilíbrio, se disciplinar, esperar um pouquinho e retomar a sua vida sexual, né? Então, assim, é um assunto muito bonito, lindo, mas ele sempre no tempo que a gente vive, muito manchado de ou muito rigidez e moralismo, de um lado, ou então muita liberalização do outro. Aí você vai no canal de YouTube lá, não, é isso mesmo, faz isso mesmo. Então, assim, é bacana você ir encontrando assim, um lugar da sexualidade na sua vida, seja assim, um instrumento de prazer, de realização, de criação, né, que pode vir também na gravidez. Por isso que nem sempre, assim, exige uma responsabilidade, né? Não tem jeito. Tem uma historinha, dá tempo de falar? Dá? Tá. Então, tem uma historinha, assim, parece... Depois das 5, a gente estende mais uns 10 minutinhos, assim. Tudo bem, gente? Alguém tem alguma coisa? Tá tudo bem? Tem panela no fogo? Não, né? Tá bom. Tem panela no fogo? Pode falar. Tem uma historinha, assim, muito infantil, bobinha, né? Mas ela me lembra isso, assim. Tem um dia numa aldeia indígena, tinha um curuminzinho, né? Um índiozinho, que tinha uma fogueira acesa assim, e ele queria colocar o dedo no fogo, na chama do fogo. E o índio mais adulto, né? O pajé lá, falou, olha, não coloca o dedo aí não, porque pode queimar, machuca e tal. E ele se afastou e ficou observando o índiozinho, né? E aquele índiozinho, sabe, sapequinha, né? Danadinho. E o que ele foi? Foi lá e colocou o dedo na chama. Gritou de dor, né? Pois é. A sexualidade, assim, eu lembro da questão da sexualidade, assim, né? Às vezes nem sempre a pessoa está pronta para se atirar de uma vez só, assim, na realização sexual plena, né? Porque deixou de cumprir etapas, vai devagar, né? Quando você aprende a dirigir, ai, que exemplo doido que eu estou dando, mas agora já saiu. Quando você aprende a dirigir, não dá para você sentar no carro, ligar e sair dirigindo desesperadamente, né? Você não sabe nem assim os comandos, os controles, aquilo que você pode, não pode, que hora vai mexer, etc, para tudo funcionar bem. E o nosso corpo, em termos do prazer, do exercício da relação sexual, passa por aí também, né? Então tem gente muito nova, assim, super, nossa, amarradão, querendo logo, né, assim, viver. Calma, vai, aprende isso aos poucos. Talvez isso vai te dar mais segurança, mais realização. Você vai entender, opa, né? Porque às vezes você nem vai saber viver isso de uma forma plena, né? Então, assim, a questão da sexualidade é algo muito natural. Então, de repente, você não precisa nem ficar lendo muitos manuais, muito não sei o quê e tal, né? Sendo que ela pode ser aprendida. É lógico, você pode ter referência, assim, mas você, pessoalmente, você pode ir aos poucos, sem, assim, criar assim, uma expectativa de, cara, nossa, aconteceu, né?
isso, e às vezes nem foi bom, nem foi legal, porque você não, é o que eu falei lá no início, assim, dos relacionamentos. Às vezes a gente nem está ali, nem está vivendo aquilo de verdade, né? Não está tocando e sendo tocado, sentindo aquilo de verdade, né? Com intensidade ou com suavidade. Não, porque simplesmente quer cumprir uma meta, está parecendo que está trabalhando, né? Mas é lógico que é algo muito bonito e forte, desafiador, e hoje em dia a gente está vivendo assim também, né, uma liberdade de estar falando, conversando mais, quebrando alguns preconceitos, né? Mas mais do que tudo é interessante trazer isso para o nível do equilíbrio da consciência, né? Quando isso acontecer na sua vida, poxa, que seja bacana, que seja legal, né? Você esteja realmente vivendo aquilo, sabe o que você está fazendo, e não, porque tem gente, inclusive, que vai para essa vereda influenciado por outros, né? Não, porque minha colega falou, eu sou a única que não casou aqui no meu grupo, peraí, peraí, cara, nossa, é uma bobagem. Aquela questão que a gente comentou antes, né, do filho, né? Aí nunca transou, tem que transar, aí vai transar porcaria, porque não foi feito na hora que ela queria, né? Foi feito porque as pessoas influenciaram, né? Eu já vi isso de alguns jovens, não muito, né? Alguns jovens assim, poxa, mas sei lá, não teve graça, não foi legal. Lógico, né? Ou seja, você tira todo o encanto. Aliás, não é só da questão da sexualidade. A gente está falando de vida. Sexualidade, relacionamento é vida. E se a gente bobear, a gente não dá sentido para essas coisas, né? Aí a gente fica fazendo as coisas mecanicamente. A gente fica fazendo mal feito, né? Assim, de qualquer jeito, né? E, diga-se de passagem, é um momento lindo, maravilhoso, né? Da vida, da experiência humana. Então, assim, eu torço, né? Que cada vez os seres humanos vão aprendendo a reservar isso no espaço, assim, cuidadoso, ter carinho com isso, né? Mas a gente vive ao contrário, a gente hipersexualiza tudo, né? Não, os olhares, relacionamento entre homem e mulher, então sempre tem que ter alguma coisa, algo, né? Então, assim, é um desafio. Estou falando assim que todo, da minha parte, por exemplo, né? Isso já está resolvido. Não, gente, volta lá o André Luiz. Isso é uma questão que a espécie humana encarnada nesse planeta Terra vai ter que reelaborar isso, né? É uma oportunidade da gente repensar isso, trazer essa questão da sexualidade, o sexo, né, como um momento especial na vida da gente. Poxa, bacana, né? Que, poxa, então vale a pena outras vezes, etc, né? Não é malhação, né? Quantas vezes, etc, quantas pessoas, né? Para ter sentido. E também, mas por outro lado, não é uma questão que mereça assim uma repressão absurda, né? A sociedade também carrega isso. Eu estou assim surpreso do Centro Espírita André Luiz trazer esse tema, porque não é um tema que se conversa normalmente, né? Nos centros, especialmente no ambiente da mocidade e tudo mais, né? Então, assim, eu acho que isso... Somos ousados. Isso tem que ser levado à frente. Então, é bacana, a volta na questão que a gente falou. Gente, a gente não pode perder os nossos elos, assim, da boa conversa, do bom diálogo, sabe? Porque isso vai trazer para dentro da nossa vida referências bacanas para a gente, quando for tomar determinadas decisões, você tem, assim, respaldo, sabe? Dentro de você, você amadureceu, poxa, você não está isolada ali, totalmente influenciada simplesmente pelo seu impulso, né? Tá. Mas, assim, eu sei que o tempo está esgotando aqui, mas é isso, assim, essa questão da libido, né? Eu entrei pelo lado do Freud, né? A força da energia sexual, ela está presente na nossa vida. Então, assim, é meio falsidade se a gente
negar isso, assim. Não, falsidade é uma palavra muito forte, né? Mas, assim, acho que é um erro, um engano, se a gente tentar tampar o sol com a peneira, né? Eu acho que o interessante é você olhar para isso e desenvolver esse seu lado de uma maneira bem bacana, bem legal, bem equilibrada, boa, né? Para não cair acho que a gente traz muitos vestígios assim de Idade Média, né? Sim, umas coisas, uns discursos muito moralistas. E por outro lado, repito, né? Tem o pessoal que cortou a mesma corda. Então, assim, não dá para falar muito, né? Mas, assim, tem que tratar isso de uma forma muito cuidadosa e carinhosa, porque, na verdade, você vai trazer para dentro da sua vida o máximo de intimidade que você vai poder trocar com uma pessoa. Então, acho que vale a pena você ser muito cuidadoso, assim, criterioso, sei lá, que palavra pode ser dita aqui, né? Assim, ser bastante assim, cuidadoso mesmo, carinhoso com você mesmo. O que você quer para você, né? E o que você também quer passar para outra pessoa? Quem é essa outra pessoa? É muito legal isso, assim. Quando é bem vivido, a sexualidade vai num caminho bacana, assim, pô, legal, bacana. Acho que a gente desmonta uma série tira um monte de demônios dentro da nossa cabeça, né? Então, assim, para a gente não erotizar muito, fantasiar muito, né? Porque muitas vezes, quando a gente fica fantasiando muito, assim, a imagem feminina ou a imagem masculina, e quando a gente está frente a frente com outra pessoa, a gente vai estar simplesmente de frente, olho no olho, uma outra pessoa de verdade, né? Que não é um modelo, que não é uma modelo, que não é uma atleta sexual, né? E que tem sentimentos, que tem gordurinha, né? Que não é nenhum padrão de beleza, mas assim que aceitou dividir um momento de intimidade máxima com você. Então, por isso que eu estou falando que é uma experiência única, prazerosa, forte, mas assim que deve ser tratada com bacana, com carinho, né? Sem moralismos, para isso não trazer desequilíbrios, porque a sexualidade é tão intensa, tão forte dentro da gente, que ela muitas vezes é mesmo assim, um motivo de desequilíbrio, né? Ou seja, passa, peraí, fulano, você não tem vida, não? Você não pensa, não sente, não pensa, né? A pessoa fica lá, né? Meio assim, embriagada com isso, né? É isso, assim, tudo que a gente falou, uma pena, né? Que o tempo é curto, e meus slides não apareceram, mas, assim, o que a gente está falando na verdade, finalizando, a gente está falando da experiência humana, seja ela na condição da heterossexualidade, da homossexualidade, sozinho, com um parceiro, à distância, por perto, né? Em qualquer lugar do planeta, mas a gente está falando da experiência humana. Tudo isso assim, são oportunidades da gente crescer, da gente se desenvolver enquanto pessoa, né? E da gente desenvolver em nós assim um sentimento de amor mesmo. E essa palavra amor não pode ser malbaratada, desgastada, como vocês falaram muito bem. Assim, de ter cuidado com você mesmo, de ter carinho com você mesmo, fazer escolhas bacanas, mas não deixar de viver, né? Não deixar de viver as relações, não, se for sua escolha, né? E se for o caso de você iniciar sua vida sexual, ou de você dar continuidade a ela, que você dê qualidade a ela, né? Dê equilíbrio, responsabilidade, né? Qualidade, né? Menos quantidade, não importa tudo, mas qualidade é o principal, né? Ô, gente, a Milena também, alguém conseguiu falar com ela? Milena? Ela tá ali, só não tá aparecendo. Sim. Mas é isso, gente. Assim, eu agradeço muito. Eu sei que esse tema é muito extenso, né? Mas vale a pena, acho que vale a pena meditar, né, sobre isso, sem sofrimento, por favor, né? Com leveza, mas com cuidado, com alto amor, assim, com um sorriso mesmo no rosto, para você chegar lá na frente
antes de você voltar para a pátria, né, espiritual, você fala assim, cara, valeu, né? Porque não dá para a gente usar essas questões para se santificar. A gente não tem condição ainda de chegar no nível de sublimação, né, de um Francisco de Assis aí. Então, Deus permitiu que a gente vivesse essas experiências e outras experiências também. É um conjunto, é um caleidoscópio, assim, de... Olha que bonito, né, que eu falei agora. De experiências humanas. Todas elas vão apontar para o nosso crescimento, né? E eu sei que... eu, assim, repito, bacana, assim, as colocações de vocês. Fico, assim, inspirado, né, de ver pessoas jovens com cabeças tão bacanas, assim. Parabéns, viu? Nossa, que agradecemos você poder vir aqui, você poder conversar com a gente um pouco sobre esses temas, né? A gente está fechando já, são 5h09, acabou de fazer a prece. Alguém quer fazer alguma pergunta, falar alguma coisa, algum comentário, alguma história que lembrou? Tudo bem? Muito obrigado. Só agradecer o Adilson pela palestra, foi muito boa. Obrigado, Adilson. Obrigada, Adilson, por ter aceitado o nosso convite e se prepare que em breve terá mais. Opa, obrigadão, valeu. Gente, alguém quer fazer a prece no encerramento? Milena? Tá bom. Já é para fazer? Primeiramente, agradecer ao Adilson e aos bons espíritos que sempre se fazem presente no objetivo de nos instruir, não só no momento da evangelização, mas também no decorrer da semana, que nós possamos ter uma boa vibração para que a gente possa estar sempre em contato com eles, que as mensagens que eles enviam para a gente consiga receber e que todo esse aprendizado que nós tivemos aqui a gente possa colocar em prática, porque é através dos relacionamentos que nós conseguimos aprender e evoluir. Que assim seja. Seja. Parar de gravar aqui então, gente. Para. Vai falar, tá, gente? Repara não.